Olá pessoal, tudo bem? Então esse é um vídeo para finalmente te explicar como fazer a regressão logística multinomial no SPSS. Esse é o vídeo mais pedido no canal desde que o canal surgiu há 3 anos, então aqui estou eu finalmente cumprindo minha promessa. Nesse vídeo eu vou te explicar como checar se existe multicolinearidade nos seus dados. A ausência de multicolinearidade é um pressuposto da regressão logística. Eu vou te ensinar também como fazer e interpretar a regressão logística multinomial e como reportar os resultados. Então, a regressão logística multinomial ela pode ser pensada como uma extensão da regressão logística binária. Na regressão logística binária, a gente tem um modelo de regressão em que a nossa variável dependente é uma variável categórica com duas categorias. A gente ainda fala que essa é uma variável dicotômica. A regressão logística multinomial ela vem para ampliar as possibilidades da regressão logística, porque agora ela permite uma variável dependente que tenha mais de duas categorias. Então, para fazer uma regressão logística multinomial, a gente precisa que a variável dependente seja categórica e tenha mais de duas categorias. A gente também pode usar uma ou mais variáveis independentes, e aqui eu não tenho restrições. A minha variável independente pode ser nominal, pode ser ordinal ou pode ser numérica. O único detalhe aqui é que não dá para a gente incluir variável ordinal no modelo lá no SPSS como variável ordinal. Então, aí restam duas opções: ou você trata essa variável ordinal como nominal, ou, que é o mais comum de se fazer, você trata ela como numérica. Eu vou explicar isso um pouco melhor no meio do nosso banco de dados. E a outra coisa que tem que acontecer, né, para ser possível fazer essa regressão, é que as categorias da variável dependente devem ser mutuamente exclusivas e a gente deve estar trabalhando com amostras independentes, ou seja, os indivíduos que estão em um grupo da variável dependente não estão no outro, ok? Ah, tá, e ninguém está em dois grupos ao mesmo tempo, né? Bom, para isso, eu vou usar esse banco de dados que eu chamei de regressão multinomial. Já vou dar um aviso aqui, vou repetir ele durante o vídeo. Esse é um banco de dados fictício que eu criei, ok? Eu criei inspirada em informações reais. Vou até colocar aqui na descrição do vídeo a referência na qual eu me baseei, mas o banco que eu criei é um banco fictício para atender aqui as coisas que eu gostaria de ir discutindo. Esse banco de dados, ele contém informações de 167 eleitores que votaram nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. E o banco traz as seguintes informações: em quem o eleitor votou, então se ele votou no Donald Trump, na Hillary Clinton ou em outro candidato, qual a etnia do eleitor, e aqui essa etnia foi dividida só em duas categorias: se ele é branco, né? Se ele é caucasiano ou se ele é não caucasiano. Então, aqui no grupo não caucasiano estão incluídas pessoas negras, pessoas hispânicas e pessoas descendentes de asiáticos. Outra coisa que está incluída nesse banco é a confiança daquele eleitor na política, algo que é avaliado aí numa escala que vai de 1 até 10. E por fim, a gente tem também uma variável que é o quanto aquela pessoa é favorável ao liberalismo econômico, também avaliado aí numa escala de 1 até 10. E aí o que a gente quer saber é quais desses fatores influenciam na decisão do voto. Então, será que a etnia está associada ao voto? Será que o quanto a pessoa confia no sistema político está associado ao voto dela? Será que se ela é mais liberal, ela está mais propensa a votar na Hillary ou no Donald, né? E a gente vai interpretar esses resultados. Então, bora lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda qual que é a variável dependente nesse caso. Nesse caso, como a gente quer prever qual vai ser o candidato votado por aquela pessoa, o voto dele é a nossa variável dependente, certo? Então, se votou no Donald, na Hillary ou em outra pessoa. Outra coisa que eu já vou aproveitar para discutir aqui é que tanto a confiança na política quanto essa escala de liberalismo econômico, elas foram avaliadas de 1 a 10, e aí é difícil a gente dizer que isso é uma variável numérica, né? Na verdade, não é, seria uma variável ordinal. Mas
Como o modelo não aceita a variável ordinal, a gente vai tratá-la como uma variável numérica, ok? Então, quanto mais próximo de 10, mais aquela pessoa confia na política, e quanto mais próximo de 10, mais ela é favorável ao liberalismo econômico, ok? Então, vamos para o SPSS. Bom, então esse é nosso banco de dados. Veja que eu tenho aqui uma variável de identificação do sujeito. Aqui a variável do voto, então se ele votou em outros Hillary ou Donald. Aqui a etnia dele, se ele é caucasiano ou não. Aqui aquela escala, né, de confiança na política, no sistema político. E aqui o liberalismo econômico. Vou discutir já algumas coisas desse banco. Primeiro, que é importante sempre você saber como é que está codificado, né? Inclusive, se você clicar nesse botão aqui, ó, deixa de estar com o rótulo e mostra o valor. Então, a gente consegue ver aqui que nesse banco, o outros é representado por 3, Hillary por 1 e Donald Trump por 2. E etnia, o caucasiano é 1 e não caucasiano aqui é 0, ok? Isso tudo vai ser importante quando a gente for pensar lá em comparações no meio do modelo. Antes da gente começar a fazer o modelo, eu vou avaliar lá aquele pressuposto de ausência de multicolinearidade. O que seria a multicolinearidade? Seria eu ter uma alta, realmente alta correlação entre as variáveis independentes. Tem uma regrinha que eles, né, uma rule of thumb, que é que se a correlação for maior que 0,8, né, 80% aí de correlação, a gente deveria se preocupar. Por que é um problema duas variáveis independentes estarem muito correlacionadas? Se isso estiver acontecendo, provavelmente elas estão medindo a mesma coisa. E isso vai dar um problema no modelo. Isso pode gerar problemas como coeficientes de regressão que não fazem sentido. Então, eu sei que muitas pessoas que assistem pulam essa parte de checar pressuposto e vão direto para o modelo. Aí chegam lá no final com um modelo que não faz sentido e não entendem o porquê. Porque às vezes, se você rompeu algum desses pressupostos, o modelo não se encaixa, ele não faz sentido mesmo. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai verificar. Para verificar isso, a gente tem que vir não no espaço em que a gente faz a regressão logística, mas aqui em regressão linear. Vamos colocar o voto como variável dependente e as minhas 3 variáveis independentes aqui na caixinha do independente. E aí a gente nem vai, ele vai rodar um modelo de regressão linear que nem vai fazer sentido. Meu voto nem é uma variável numérica, né? Então não vai fazer sentido. Mas é por essa janela que a gente consegue pedir os diagnósticos de multicolinearidade. Então, a gente vai vir aqui em estatísticas e pedir aqui diagnósticos de colinearidade e pronto. Vou clicar em continuar. Ok. Bom, então, a gente não vai olhar essas tabelas que se referem à regressão, a gente vai olhar essa aqui de coefficients. Tá vendo que aqui, ó, surgiu essa Collinearity Statistics? Então, eu tenho aqui umas estatísticas de colinearidade. Como eu já expliquei isso para vocês em vídeos anteriores, nessa tolerância aqui, a gente considera que existe um problema de multicolinearidade quando isso aqui está abaixo de 0,1 e o VIF é preocupante quando está acima de 10. Então, no meu caso aqui, está tudo sob controle, não tem um problema de multicolinearidade. Vou até fechar isso aqui, essa saída, e a gente vai montar de fato o modelo da regressão logística. Então, eu vou vir aqui em analisar, regressão, e veja que aqui é o binária, né, que eu já mostrei para vocês, a gente vai nesse outro, que é a logística multinomial. Aqui na variável dependente, vou colocar a minha variável dependente, que nesse caso é o voto. Uma coisa muito, muito importante é definir qual é a categoria de referência. Automaticamente, você viu que ele colocou aqui, ó, voto último. Então, ele está pegando a última categoria como categoria de referência. Minha última categoria era outros, né? Porque lembra que eu tinha as categorias 1, Hillary, 2, Donald Trump, 3, outros. Então, quer dizer que o outro estaria sendo a categoria de referência. Quando eu fosse olhar, eu compararia o perfil da pessoa que votou no Donald Trump em comparação a quem votou em outro candidato e quem votou na Hillary em comparação a quem votou em outro candidato. Não é super interessante isso para mim. O que eu vou pedir aqui para o modelo ficar, para a comparação ser mais relevante, eu vou clicar aqui em personalizado e dizer que eu quero como referência a categoria 2, ou seja,
Eu quero como referência os eleitores do Donald Trump. Vou clicar aqui em continuar. Então, agora já está aqui, ó, que foi personalizado. Aí, a gente vai incluir as nossas variáveis independentes. Quando elas são categóricas, a gente inclui aqui em fatores, que é o caso da etnia, e tanto a confiança na política quanto o liberalismo econômico eu vou incluir aqui em covariáveis. Porque elas são, nesse caso, numéricas, tá? Escalares. Uma outra coisa que você pode fazer é mexer aqui no modelo. Isso aqui, quando eu abrir essa janela, você vai ver que é bem parecido com o que a gente discutiu lá em logística binária. Então, o modelo que ele faz por default, que é o automático, é um modelo que vê os efeitos principais. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele vai ver se tem efeito da etnia sobre o voto, se tem efeito do liberalismo econômico sobre o voto e se tem efeito da confiança na política sobre o voto. Estou vendo os efeitos das minhas 3 variáveis independentes. O que acontece é que montando esse modelo eu não estou verificando, por exemplo, o efeito de interações. Pode ser que pela teoria, teoricamente, seja interessante ver alguma interação. Então, por exemplo, será que o que interfere na pessoa votar na Hillary Clinton é, na verdade, uma interação entre se ela é a favor do liberalismo econômico e se ela confia na política? Então, por exemplo, pessoas que confiam e são a favor do liberalismo votam mais na Hillary, mas pessoas que não confiam e são a favor do liberalismo não votam na Hillary. Deu para entender? Então, será que há interação entre esses fatores que define? Se você tiver uma boa razão teórica, você pode montar o modelo com essas interações. Outra opção, então, esse aqui é o efeitos principais, quando eu estou vendo sem nenhuma interação. Outra opção é esse fatorial completo. O que o fatorial completo faz? Ele testa todos os efeitos principais e todas as interações possíveis. Então, nesse caso, a gente já tem a interação entre liberalismo econômico e etnia, liberalismo econômico e confiança, etnia e confiança e uma interação tripla. Qual o problema? Na teoria pode parecer lindo, você fala, meu, tô testando tudo que dá para testar. Só que o problema é que o modelo vai ficando muito complexo. Isso pode fazer com que você perca poder estatístico, que você não consiga detectar diferenças que são relevantes, porque o modelo está tão complexo que você perdeu o poder, ok? Então, não recomendo. O mais recomendado, se você quiser incluir interação, é fazer esse aqui, que é o personalização por etapa. Aqui, por exemplo, então, se eu quiser criar uma interação entre liberalismo e confiança na política, eu coloco aqui, ó, interação, ok? Então, ele cria aqui a interação, beleza? Outra coisa que dá para mexer aqui nessa aba de personalização é se você quiser fazer o modelo ser construído aos poucos. A gente falou bastante disso lá no regressão logística binária. Então, por exemplo, eu posso pegar esses 3 fatores e colocar aqui que eu quero só os efeitos principais, então eles vão vir aqui sozinhos, ó, sem interação nenhuma. E eu posso colocar aqui que eu quero, sei lá, o método entrada de avanço, que é aquele forward. Então, ele adiciona um, aí daí vai adicionar o outro, e aí depois adicionar o outro. Ele vai adicionando de acordo com critérios matemáticos. Aqui você tem múltiplas opções. Eu discuti isso melhor na regressão logística binária e na regressão linear. Então, se você quiser saber mais sobre esses modelos, eu vou pedir para você ir para o outro vídeo, ok? Para dar uma assistida naquele. Eu não vou fazer nada disso, tá? Eu vou aqui só nos efeitos principais. Então, vou testar só o efeito do liberalismo, da etnia e da confiança na política, sem testar nenhuma interação e testando todos esses fatores juntos no modelo, o mais simples possível. Então, eu vou clicar aqui em continuar. Outra coisa importante para pedir aqui é em estatísticas, que a gente pode pedir essa tabela de classificação, que eu gosto bastante, e dá para pedir a qualidade do ajuste. Vou explicar um pouquinho também para vocês o que isso significa. E aqui em salvar tem uma opção interessante, dependendo de qual é seu objetivo, que é salvar qual é a categoria prevista. Então, por exemplo, se de acordo com a previsão do modelo, o indivíduo 1 deveria ter votado na Hillary, ele vai criar aqui uma coluna falando, ó, Hillary, certo? Ele vai dizer que esse indivíduo 1 aqui votou no outros, mas de acordo com o modelo ele votaria na Hillary Clinton, ok? Não vou colocar isso, mas é uma possibilidade para você. Depois de tudo isso feito, vamos clicar em OK.
A primeira coisa que vai aparecer é esse warning. Então, parece que esse aviso, né, dá um certo desespero, porque ele fala assim: tem 183 células com frequência zero. E aí você pensa, meu Deus, deu tudo muito errado. Mas esse é um warning para ser ignorado mesmo, porque o que ele considera aí zero frequência é que ele imagina que todas as combinações possíveis têm que estar dentro de todas as categorias. Então, por exemplo, uma pessoa que deu nota 1 para a confiança na política, deu nota 7 para liberalismo econômico e é caucasiana. Tá vendo essas 3 características? Ele gostaria que existisse uma pessoa assim, que votou na Hillary, uma pessoa assim que votou no Trump e uma pessoa assim que votou em outros. Ou seja, não vai acontecer e tudo bem. Então a gente vai ignorar esse warning, ok? Vamos seguir a vida. Aí a primeira tabela importante aqui é essa Case Processing Summary, então eu consigo ver aqui um resumo dos casos. Então dá para ver que 55 pessoas no meu banco votaram na Hillary, 75 no Donald Trump e 37 em outro candidato. Tá aqui até as porcentagens e também sei que meu banco de dados, 48 indivíduos são não caucasianos e 119 são caucasianos. Opa, foi muito. Aí a próxima tabela é essa Model Fitting Information, que já é uma boa tabela para a gente pensar se esse modelo tá ok, se ele tá bom. Essa tabela, ela mostra aí um resultado de Q quadrado, e esse Q quadrado, ele vai ter aí como hipótese nula que o modelo criado, o modelo que a gente criou, ele é equivalente, ele prevê tão bem as categorias quanto o modelo nulo. Então, o nosso modelo é esse modelo aqui que é o final, certo? O modelo final. E o modelo nulo é esse intercept only. O que seria esse modelo nulo, que só tem o intercepto? Ele seria um modelo sem nenhuma variável independente, certo? Então, o modelo, na verdade, ia prever se ele não tivesse nenhuma variável independente? Ele ia prever que todo mundo está na categoria de maior frequência, que nesse caso, lembra que Donald Trump nesse banco foi o mais votado? Então, ele ia simplesmente prever que está todo mundo na categoria que votou no Donald Trump. E aí, enfim, o meu modelo ia acertar só os que votaram no Trump e errar todos os outros, né? Então, então, como eu falei para vocês, esse teste de Q quadrado, ele tem como hipótese nula que o meu modelo prevê tão bem quanto o modelo nulo, certo? O modelo sem variável independente. E hipótese alternativa é que meu modelo prevê melhor. Então, nesse caso, de fato, meu modelo prevê melhor, porque meu P aqui foi menor que 0,05. Ótimo. Outra parte que vê essa qualidade do modelo é esse goodness of fit, que faz aqui 2 Q quadrados. Se você é uma pessoa que está habituada a fazer alguns modelos como análise fatorial confirmatória, é bem comum a gente analisar esses índices de ajuste do modelo. Mas a interpretação aqui é, o modelo, a gente considera um modelo adequado quando o Q quadrado é não significante, ok? Então, quando P é maior que 0,05. Então, nesse caso, beleza, tá ótimo. O modelo aqui pode ser considerado adequado. Descendo um pouco, a gente tem essa tabela aqui, que é a do pseudo R quadrado. Como a gente conversou na aula de logística binária, nas regressões lineares, a gente tem o R quadrado. E o R quadrado é sensacional, porque ele dá uma informação muito importante. Para as regressões lineares, o R quadrado me diz o quanto por cento da variação dos dados aquele modelo está explicando. Então, se eu tiver um R quadrado de 81%, ele está me dizendo que, né, 0,81, ele está me dizendo que 81% da variação dos dados daquele conjunto são explicadas pelo modelo. Isso é bastante, certo? Eu tenho só 19% da variância não sendo explicada pelo modelo, é sensacional. Para regressão logística, não dá para a gente fazer esse cálculo. Aí muitas pessoas, foram tentando criar índices que fossem semelhantes a esse R quadrado. E aí tem o do Cox e Snell, tem o do Nagle-Kirk, tem o do McFadden. Como eu comentei com vocês, acho que um dos mais legais de interpretar e reportar é o do Nagle-Kirk, que ele sofreu um ajuste para o menor valor ser 0 e o maior ser 1. Então,
a gente consegue olhar para esse valor e pensar que o máximo seria 1. E o do Nagelkirk aqui tá 0,46, né? Na verdade, 0,47. Tá ótimo, mas, de novo, a limitação é que não dá para a gente interpretar isso como um R quadrado normal. Não dá para falar assim, então esse modelo está explicando 47% da variação dos dados, tá? Não dá para a gente fazer essa interpretação. Tem gente que fala que, inclusive, pode não reportar, porque não tem lá muita validade. Descendo um pouco, a gente finalmente vai começar a ver se as nossas variáveis independentes têm efeito. Aqui nessa tabela Likelihood Ratio, a gente tem uma noção se existe efeito da confiança na política, do liberalismo econômico e da etnia. Então, veja que para a confiança no sistema político, a gente tem aqui um valor de P que é maior que 0,05. Isso sugere que, de forma global, a confiança na política não está interferindo nos votos, ok? Aqui eu ainda não estou comparando categoria com categoria, então não é assim, confiança na política não favorece uma pessoa votar na Hillary ao invés do Donald. Eu não estou fazendo comparações entre pares, eu estou pensando num geral, tá? A comparação entre pares vai vir aqui na parte de baixo. Com relação ao liberalismo econômico, então a gente tem aqui um P menor que 0,05, portanto, sugerindo que as opiniões ser favorável ao liberalismo econômico se influencia a decisão de voto da pessoa. E etnia, que também teve um P menor que 0,05, indicando que etnia também influencia a decisão de voto da pessoa.